Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que afeta o dia a dia de uma cidade de maneiras que a gente nem sempre percebe: a gestão das frotas de veículos municipais. Vamos descobrir como a tecnologia está transformando o que era um grande ralo de dinheiro público em uma fonte de eficiência e, claro, de melhores serviços para todo mundo. Prontos? Então vamos lá! Bom, a pergunta que inicia a nossa análise de hoje é bem direta, né? Quando uma prefeitura abastece suas ambulâncias, seus tratores, os carros de serviço, para onde esse dinheiro está indo de verdade? A resposta, infelizmente, nem sempre é tão simples quanto parece. E é aí que o problema se esconde. Não estamos falando de um rombo óbvio, escancarado no orçamento. A questão aqui são os vazamentos pequenos, quase invisíveis. São os tais custos invisíveis que, sabe, gota a gota acabam drenando recursos que fazem uma falta enorme lá na ponta. Para a gente entender isso melhor, vamos dar uma olhada nos três principais ralos por onde esse dinheiro público acaba escapando. É o que o nosso material de base chama, de forma bem apropriada, de o orçamento que vaza. E o primeiro número já é impressionante. Pensa só, veículos com a manutenção atrasada, pneu murcho, filtro de ar sujo, sabe? Podem consumir entre 20% e 30% a mais de combustível. É um desperdício gigantesco que acontece antes mesmo do motorista dar partida. O primeiro ralo é, digamos, o mais clássico de todos: desvios e o uso indevido. Sabe, aquelas rotas que não têm nada a ver com o serviço, o uso do carro oficial para resolver questões pessoais, ou até abastecimentos feitos sem nenhuma ordem de serviço, sem justificativa. Tudo isso, claro, acontece quando falta controle. O segundo ralo já é um pouco mais técnico, mas o prejuízo é o mesmo. Como a gente acabou de ver, a falta de manutenção preventiva faz o motor trabalhar forçado e, claro, beber mais. Cada filtro sujo, cada pneu com a calibragem errada, é dinheiro público sendo queimado à toa. E o terceiro problema talvez seja o mais grave de todos: a falta de informação. Sem dados, um gestor público trabalha no escuro. Como é que ele vai saber qual secretaria está gastando mais? Ou qual veículo da frota é o beberrão que eu precisei ir para a oficina com urgência? A gestão acaba sendo só para apagar incêndios, sabe? Totalmente reativa e nada proativa. Bom, o cenário parece bem complicado, eu sei. Mas é exatamente aqui que a história tem uma virada. Para cada um desses problemas, a tecnologia hoje oferece uma solução. E é aí que entra em cena a plataforma de gestão inteligente. Uma ferramenta pensada justamente para fechar todos esses ralos. E o que é essa plataforma, afinal? Pensa nela como se fosse um cérebro central para toda a frota de veículos. Ela pega aquele sistema antigo, opaco, confuso, que muitas vezes é baseado em planilhas de papel e na confiança, e o transforma num modelo transparente, onde cada litro de combustível é rastreado e justificado. Certo, parece bom na teoria, mas e na prática? Como é que isso funciona no dia a dia? Vamos entrar agora nesse centro de comando e ver as ferramentas que essa plataforma coloca na mão do gestor público. Olha que interessante. Com uma única tela, o gestor bate o olho e vê na hora para onde está indo a verba do combustível. Nesse nosso exemplo aqui, a saúde consome 45% do total. A pergunta é: isso se justifica? Talvez sim, claro, mas o ponto é que pela primeira vez, essa pergunta pode ser feita com base em dados reais, concretos. Isso aqui é uma mudança de mentalidade gigantesca. O jeito antigo era esperar a ambulância quebrar no meio da rua para só então mandar para o conserto. Agora não, a plataforma manda um alerta automático. Atenção, o veículo X está consumindo 25% a mais que o normal. Isso permite agendar uma revisão antes que o problema piore, o que mantém a frota rodando e, claro, economiza uma fortuna em reparos emergenciais. E para combater os desvios, a plataforma cria um processo de auditoria bem simples e muito eficaz. O motorista pede combustível para uma viagem, certo? O sistema na hora calcula a melhor rota, define exatamente quantos litros ele vai precisar e ainda classifica a viagem. Ou seja, acabou aquela história de aprovar tanque cheio para fazer um trajeto curto. O ponto-chave é: só o combustível realmente necessário é liberado. Simples assim. A tecnologia é incrível, não há dúvida. Mas no final do dia, o que importa é o resultado financeiro. Então, vamos ao que interessa. Qual é o impacto real que essa gestão inteligente tem nos cofres públicos? Olha só pelo fato de validar todas as viagens e cortar aqueles passeios não autorizados, a plataforma já garante uma redução de no mínimo 10% nos gastos. Se a gente pensar num orçamento de milhões, isso representa uma economia gigante. E a economia não para por aí. Lembra dos alertas de manutenção?
Pois é, ao identificar e consertar os veículos que estão gastando muito, a economia no custo de operação pode chegar a 20%. Um carro que fazia 5 km por litro e passa a fazer 6, imagina o quanto isso economiza no final do ano. Essa frase do material que a gente analisou resume perfeitamente a mudança de cultura. A gestão pública moderna não pode mais funcionar na base da confiança cega, do deixa que eu vejo. Ela precisa de dados, de verificação, de provas. E a tecnologia entrega exatamente isso. E agora a gente chega no ponto que conecta tudo. Porque essa economia de combustível não é só um número bonito numa planilha. Ela se transforma em benefícios reais, palpáveis, para a população. Exato. Cada litro de combustível economizado vira um recurso que pode ser reinvestido. Pode ser o dinheiro que vai garantir o transporte escolar para uma criança, que vai tornar o atendimento de uma ambulância mais rápido, ou que vai permitir fazer aquela obra tão esperada numa comunidade ou numa agrovila. O impacto é direto na vida das pessoas. No fim das contas, o retorno do investimento é muito rápido. Uma plataforma como essa se paga em pouquíssimos meses, porque o trabalho dela é basicamente fechar as torneiras que antes ficavam abertas, pingando, desperdiçando dinheiro público sem que ninguém nem percebesse. E a gente encerra com uma reflexão. Se aplicar tecnologia e dados pode ter um impacto tão profundo na gestão de combustível, imagina só o potencial disso em outras áreas da administração pública. Fica a pergunta no ar: se cada litro passa a ser fiscalizado, o que mais pode ser transformado? Muito obrigado pela companhia.